Bem-vindos às Pfizer Talks. Neste episódio falaremos sobre o papel das redes sociais na disseminação de informação sobre um tema tão delicado como a saúde. E para isso o Dr. Ricardo Batista Leite está connosco para nos elucidar sobre a importância do digital nos tempos que correm. Ricardo Batista Leite licenciou-se em Medicina pelas Faculdades de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é deputado na Assembleia da República e é docente na Universidade Católica Portuguesa. É ainda médico, voluntário, no combate à Covid-19. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. As redes sociais são um sítio a evitar na hora de procurar informação sobre saúde? Bom, Catarina, eu bem poderia dizer que sim, mas seria irrealista perante aquilo com aquilo que nos confrontamos no dia a dia, porque hoje em dia está demonstrado, e os estudos de mercado o demonstram, que as pessoas quando acordam de manhã, muitas vezes até antes do e-mail, antes de ligarem a televisão ou de recorrerem a um meio de informação dito convencional, vão à sua rede social preferida. Perante a realidade, podemos ter duas abordagens. Ou podemos ter o discurso de que não devem ir às redes, ou vamos então dar técnicas para as pessoas se adequarem e garantir que não são iludidas pela falsa informação que infelizmente abunda nessas redes. São redes que não têm qualquer crivo, não têm qualquer filtro. Cada vez mais há uma responsabilidade da parte das entidades corporativas que estão por trás das redes para tentarem filtrar, mas o problema é que, mesmo que seja quase imediato, é o tempo suficiente para algo se tornar viral, para as pessoas partilharem e, portanto, é fundamental as pessoas terem consciência que aquilo que leem não é filtrado. E, portanto, o filtro, não há jornalistas, como nos mídias convencionais, o filtro somos nós utilizadores. E, portanto, uma pessoa que utiliza as redes, de facto, tem que ter um espírito crítico e se vê algo novo, algo que nunca tinha visto ou que lhe parece estranho, a minha sugestão é ir sempre à fonte para perceber se aquela informação é verdadeira. Acha que há alguma técnica que possa recomendar para discernir entre uma boa e uma má fonte de informação? Bom, isto está cada vez mais estudado e a verdade é que os próprios algoritmos rapidamente detectam algumas destas questões falsas, mas há outras que não. E há outras formas de disseminação que são ainda mais difíceis de controlar, por exemplo, através dos redes de WhatsApp e outras vias que tais. E, portanto, é fundamental, a meu ver, nós darmos formação às pessoas sobre como lidar com isto. A primeira coisa, se algo nos aparece vindo de alguém que não conhecemos, sim, e que é completamente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir, ou que nos parece estranho, devemos confiar nos nossos instintos. Ou seja, se aquela informação não tem uma base que nós conheçamos, mais uma vez, como eu disse, ir à fonte da notícia, ir às fontes oficiais, nas questões da saúde, ir ao site da Direção-Geral da Saúde, o próprio site da DGS e o site da Organização Mundial da Saúde têm os dois uma parte que se dedica a informações falsas e os chamados mitos que se criam e que não têm qualquer sustento. E, portanto, as pessoas devem dirigir-se a esses locais e, de uma forma responsável, se detectarem algo que não corresponde à verdade, devem denunciar mesmo as notícias nas próprias redes de imediato. Essas notícias ficam imediatamente suspensas e são imediatamente avaliadas por parte dos técnicos dessas redes e, portanto, evitamos que se dissemine ainda mais. Eu creio que se nós tivermos essa postura, se nós dissermos aos nossos filhos para terem igual nível de consciência ao lidar com este tipo de realidades, podemos, de facto, mitigar o impacto, conscientes que, infelizmente, há estratégias que pretendem minar a confiança e que minar aquilo que é a ação dos governos, e isso vê-se muito nos movimentos anti-vacinação, que, enfim, há outros jogos de poder envolvidos e, portanto, compete-nos a nós, de facto, ouvirmos a ciência, ouvirmos as fontes oficiais. Muito bem. De que forma podemos fazer uma espécie de literacia junto dos que nos rodeiam sobre informações nas redes sociais? Bom, a informação que as pessoas veem, como eu disse, não é filtrada. E, portanto, quando nós vamos publicar algo, eu diria que o maior risco até está no replicar algo, ou seja, o chamado share, a partilha. A minha sugestão é a regra dos 10 segundos, ou seja, as pessoas pararem,
lerem com atenção e antes de partilhar contar até 10 para perceber se aquilo que estão a partilhar tem um fundo de verdade. Sobretudo se forem matérias sensíveis. Quando partilhamos algo a dizer que há um medicamento que funciona ou um medicamento que não funciona, que algo provoca má ou boa saúde, temos de ter a consciência de que há pessoas que vão fazer aquilo. Ler e seguir o conselho, Vão não é? seguir o conselho e assumir que aquilo é verdade porque viram na internet. E a verdade é que esse ato de responsabilidade, a meu ver, começa nos pais, começa em casa. As próprias escolas, eu acho que a formação cívica deveria abordar estes temas, porque isto são realidades novas. Vamos lá ver, as gerações millennial e até pré-millennial, hoje em dia já não veem televisão. Está tudo dependente do streaming. E, nesse sentido, escolhem conteúdos. Muitos conteúdos destes, por exemplo, os mais jovens, hoje, o YouTube é o canal de televisão que vem. Eu creio que deveria haver maior esforço da parte das autoridades em utilizar todas essas vias de streaming para poder, e das redes sociais, para poder passar mensagens, não só como têm feito de informação formal, mas a alertar para os riscos da informação falsa. E mesmo publicitando essa informação falsa como sendo falsa. Ou seja, tem que haver uma campanha proativa. E utilizando todos os meios que temos, os meios convencionais, dos outdoors, dos MUPIs, mas depois dentro do mundo digital, e termos, de facto, equipas especializadas. Hoje em dia é inevitável, então, no contexto de uma pandemia, que a Covid-19 demonstrou que as autoridades de saúde têm que ter equipas que se dediquem apenas e só a estar vigilantes neste tipo de matérias e fazer informação proativa. Eu creio que isto seria mais útil, muitas vezes, do que a comunicação excessiva, que somos bombardeados com números, em que nos quase que desumaniza a tragédia humana. E, nesse sentido, se nós queremos, de facto, ter um impacto positivo e queremos que as pessoas sejam agentes de saúde pública, como tantas vezes se diz, o primeiro passo é garantir que elas tenham as ferramentas para o fazer. Sim. E a verdade é que o próprio Ricardo também tem investido muito neste esclarecimento do público, não é? Também tem apostado aqui nestas novas redes sociais e nesta nova forma de comunicar. Porque eu acho que isso também tem tido um papel muito informativo e esclarecedor. Tenho procurado, enfim, eu acho que é a minha obrigação também, pelas funções que eu tenho como deputado da Assembleia da República, nós existimos para servir e, portanto, nesse sentido, criei um número de telefone WhatsApp que está disponível. Apenas peço às pessoas para não ligarem, é por mensagem, porque não, é absolutamente impossível e vou responder à medida do possível. E muitas vezes as perguntas são precisamente para esclarecer dúvidas sobre notícias que viram. Será verdade? Não será verdade? Será que isto funciona? Será que isto não funciona? E eu procuro investir bastante tempo nesse contacto pessoal. É muito exigente, não escondo, mas eu creio que é um serviço que até poderia ser feito a outro nível. Sim. Mas por sentir a ausência desse serviço é que eu senti a necessidade de o fazer. E nesse sentido eu creio que tem sido muito útil, a reação é muito boa e criei uma lista também do WhatsApp em que as pessoas basta mandarem uma mensagem a dizer dados sim e diariamente passam a receber no seu telemóvel essa informação. Acha que as redes sociais podem dar-nos uma falsa sensação de esperança ou de otimismo? Bom, infelizmente aquilo que eu vou acompanhando nas redes sociais é um pouco o inverso. Ou seja, acaba por ser um pouco mais deprimente. É curioso que varia de acordo com as redes sociais. Se eu vou ao Instagram, vejo pessoas a terem férias constantemente e não sei como, porque não se pode viajar. E se eu for ao Twitter, o mundo continua muito negro. E, portanto, eu creio que nós temos de ter a perfeita consciência do que é a realidade. E separar a realidade do virtual. E não nos deixarmos, de facto, devemos usar as redes de uma forma consciente e responsável. E há outros problemas de saúde mental que temos vindo a ser agravadas e nós vemos não só o aumento de problemas de saúde mental relacionado com aquilo que são as chamadas ludopatias do jogo, mas também da utilização excessiva e patológica da internet. Pois. E, portanto, as redes podem ser aqui um fator positivo ou negativo, consoante nós saibamos usá-las. E, portanto, isto é como tudo na vida. Com moderação, filtrando aquilo que lá vem e, regra geral, o mundo nem está
tão fantástico, nem tão negro como às vezes nos parece nas redes. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez, pela sua partilha de informação e de saber connosco. Muito obrigado. Quanto a nós, muito obrigada por terem assistido e fiquem à espera de novos episódios e novos convidados nas próximas Pfizer Talks.